E o relógio não para, não é? 20 minutinhos para as 10 da manhã, os Orchestral Maneuvers in the Dark, com a presença de Moby neste souvenir. Agora, há liberdade de expressão para ouvir com os nossos jovens, André Ferreira e Francisco Gomes. Rapazes, bom dia, bem-vindos e bom trabalho. Bom dia, Maria João, bom dia a ti, Francisco Gomes, e bom dia também aos ouvintes da Terra Nova. E num fim de semana em que se celebrou o Dia da Mulher, neste caso, e que é uma data bastante importante também para demonstrar e para continuarmos a demonstrar que a luta, principalmente pela igualdade dos direitos da mulher, ainda é mais importante do que nunca, apesar de muitas das melhorias que já tivemos tido, mas celebrou-se este fim de semana e é bom que se continue a celebrar, não só no dia 8, mas também todos os dias. Pronto, fica aqui então esta nossa marca desta data bastante importante, que nós acarinhamos bastante e que esperamos que tenha muitas mudanças daqui para a frente. Mas vamos prosseguir com o nosso programa e vamos começar então o nosso habitual programa com os pontos prévios, peço desculpa. Vamos começar por falar do Festival da Canção, da final, que aconteceu este fim de semana, e vamos falar do vencedor. Os vencedores neste caso são os Napa, que com a música Deslocado, que vão então participar na Eurovisão da Canção, pensou que é por volta de maio, com então a tal música Deslocado, e foram os grandes vencedores então desta edição de 2025 do Festival da Canção. A banda madeirense obteve 17 pontos na votação final, os mesmos que Diana Vilarinho, mas o critério de desempate neste caso é o televoto, como o televoto deu uma vantagem a esta banda. Eles foram os vencedores, portanto nós aqui deixamos os parabéns. Eu vou ser sincero que este ano não ouvi, infelizmente não tive a oportunidade de ouvir as músicas que estavam a participar no Festival da Canção, mas é Portugal que vai estar a participar lá fora com uma música, portanto é desejar as melhores sortes a estes integrantes desta banda e esperar que Portugal traga mais uma vez o caneco para casa e o Festival da Eurovisão no próximo ano. Portanto vamos estar aqui a torcer todos para que tudo corra bem aos Napa com a música Deslocado. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia a todos os ouvintes da Terra Nova, bom dia a André Ferreira, juntar-me com certeza ao André nesta felicitação, por assim dizer, que ele falou e neste marcar do dia 8, do dia 8 de março como o Dia da Mulher, e com certeza fazer também um bocadinho minhas as palavras do André em relação à Eurovisão. Eu também não vi nada, há bastante tempo que eu não vejo nada da Eurovisão, apenas espero depois a música que venceu. Foi isso que eu fiz no ano em que Salvador Sobral venceu, onde acompanhava mais ou menos o festival, mas a partir desse momento é uma forma aqui de brincadeira, de tentar ajudar. É aquele mito que eu acredito que se vir depois Portugal tem mais hipótese. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Parabéns aos Napa por esta vitória e esperar para ver o que é que vai acontecer. Deixar aqui também hoje aqui e agora avançando um bocadinho nos nossos pontos prévios, uma nota bastante triste. Nós vamos esperar um bocadinho para perceber quais é que vão ser os posicionamentos da Liga e da Federação e isso tudo sobre o caso que aconteceu ontem durante o Boa Vista Vitória Sport Clube, ou Vitória de Guimarães, se assim quiserem. O guarda-redes Bruno Varela do Vitória, capitão de equipa, foi alvo de insultos racistas na primeira parte, ainda durante o decorrer da primeira parte. O jogo esteve interrompido, o jogador ameaçou sair de campo, e é mais aquilo que nós temos dito aqui muito rapidamente para entender sobre este assunto. É aquilo que nós temos dito. A Liga e as federações e os clubes como um todo, quando há casos destes, têm que reagir imediatamente de forma pública. Um adepto ter esta reação, o clube não tem culpa, porque o clube não consegue controlar todos os adeptos. Os clubes ignorarem os casos aí começam sim a ter culpa, porque é uma mensagem que isto pode acontecer, e esperemos que este adepto seja castigado e punido da forma exemplar que toda a gente que faz este tipo de atos criminosos merece. Mas certo é que ontem também houve a festa, também houve futebol, também houve coisas positivas do futebol e que o futebol tem. Foi a final da Taça da Liga Feminina, pegando aqui nem de propósito no fim de semana do Dia da Mulher a Taça da Liga Feminina. O Benfica acabou por conquistar este troféu após vencer na final o Sporting por 2-1. Aqui num jogo
num jogo, enfim, eu acho que abaixo da qualidade que estas equipas conseguem mostrar, mas acabou por ser um jogo interessante de futebol. O Benfica venceu no fim, mas aquilo que eu disse no início do ano, acho que pôs a supertaça, que esta equipa do Benfica foi muito mal construída. Continuo a manter as minhas palavras nessa altura e continuo, acima de tudo, a dizer uma coisa: não é por se ganhar que está tudo bem, e quem viu os jogos quem viu o jogo de ontem, quem tem visto os últimos jogos, principalmente do Benfica, tem percebido que algo muito grave se passa, e acredito que seja o final de ciclo, acima de tudo, da treinadora Filipa Patão. Mas isso aí, essa análise ficará para o final da época, para falarmos um bocadinho mais sobre isso. Mas parabéns ao Benfica por esta conquista, e esperemos que o adepto seja castigado, e acima de tudo, muita força para Bruno Varela. Sim, começo por pegar aqui nas palavras finais do Francisco. É realmente esperar que o adepto, ou os adeptos, que ainda não sei bem qual é a quantidade de adeptos que acabam por ter os comentários racistas, sejam devidamente castigados, e que a Liga e a Federação comecem a intervir um bocadinho mais relativamente a estes casos. E no final de tudo também dar os parabéns então ao Benfica pela conquista da Taça da Liga Feminina em futebol. Acaba por ser também sempre bastante positivo relativamente a questões técnicas do jogo, da forma como o Benfica e o Sporting jogam. Infelizmente felizmente neste caso o Francisco consegue acompanhar mais do que eu. Infelizmente eu não consigo acompanhar, mas no final das contas eu estou cá sempre, semana após semana, para parabenizar então qualquer equipa que vença neste caso, e desta vez, este ano também, foi o Benfica. Continuando no feminino, mas passando para o vôlei, o Sporting conquistou a Taça de Portugal de Voleibol este sábado, ao vencer o Vitória de Guimarães por 3-0, na final realizada em Matosinhos. Sucede ao Benfica no palmarés da competição, portanto conquistando assim mais uma taça. Também no voleibol, mas neste caso no masculino, o Benfica também conquistou no domingo, pela 21ª vez, a Taça de Portugal de voleibol masculino, ao derrotar o Leixões também no resultado por 3-0, também numa final disputada em Matosinhos. Portanto, fica aqui a parabenização a estas duas equipas de voleibol, uma modalidade que eu infelizmente também não acompanho muito, mas que aqui também está a começar a ter os seus avanços e as suas neste caso, apanhar a sua maior parte de adeptos, de massa adepta, que começa a acompanhar um bocadinho mais, e portanto aqui dar os parabéns a estas duas equipas, e que continuemos a acompanhar não só o voleibol, mas todo e qualquer desporto, também sem ser o futebol, porque também merecem ser louvados aqui, e também pelos feitos que fazem, não só nas equipas, mas também nas seleções. Portanto, também é importante ressalvar, e portanto aqui, muito rapidamente, os meus parabéns a estas duas equipas, e continuem então a trazer troféus, neste caso internacionais, e através das seleções. Sim, aqui parabéns às equipas que conquistaram o voleibol. O voleibol num fim de semana, festa da taça. E aqui parabéns às duas equipas, ao Benfica e ao Sporting, pela conquista da competição, das suas respectivas competições. E aqui rapidamente o que está a passar na Roménia: o candidato pró-russo, e vamos lá ver se eu consigo dizer o nome, Kalin Georgescu, acho que será assim que se pronuncia o nome do senhor, viu a sua candidatura às eleições presidenciais da Roménia suspensa e proibida pela Comissão Eleitoral da Roménia. Os argumentos serão apresentados mais tarde. Para mim já é um erro enorme o facto disto, e este ato por parte da Comissão Eleitoral da Roménia, depois de ser contestada junto do Tribunal Constitucional Romeno. Há diversas reações. Eu próprio diz, entre outras coisas, na rede social, diz que a Europa agora é uma ditadura e a Roménia está sob tirania, e que isto aqui foi um golpe direto no coração da democracia mundial. Elon Musk, o conselheiro do presidente Donald Trump, já veio também em defesa deste candidato. E este candidato, que é de extrema-direita e pró-russo, acabou por vencer a primeira volta das presidenciais realizadas em novembro do ano passado. No entanto, esta corrida presidencial foi suspensa porque se suspeita da interferência por parte da Rússia a favor deste candidato, como é óbvio. Em relação a isto, eu acho que se há aqui suspeita da legitimidade das eleições é uma coisa, mas no entanto que terá que haver confirmação disto para se poder suspender um candidato ou tirar-se um candidato de uma corrida presidencial. Na minha opinião, a Comissão Eleitoral Romena, se acredita que é isto e se é por estes atos, mal suspende, diz o porquê dos motivos e acabou, porque à partida, para tomar esta decisão, para retirar uma pessoa de uma candidatura presidencial,
é porque já tem as provas e tem a decisão tomada, porque a votação foi de 10 contra 4, por isso existe aqui pelo menos uma questão clara, no mínimo, do porque é que isto aconteceu. Vamos esperar para os próximos momentos, mas como é lógico, quando alguém é retirado de uma candidatura presidencial ou de uma corrida democrática, temos que acreditar que a Comissão Eleitoral desse país, pelo menos, e aqui ainda acreditando na validade da democracia, pelo menos usou os pilares da democracia. Porque sim, toda a gente se pode candidatar, sob certas regras, como é óbvio, a corridas democráticas, mas tem que haver alguém que mantenha isto aqui dentro de um certo limite de regras. Então, isto aqui é uma confusão enorme, mas vamos esperar, vamos ver. Neste momento eu acho que a Comissão Eleitoral Romena, no mínimo, foi pouco inteligente no facto de não ter apresentado já os motivos e pouco claro. E acho que nestes momentos e nestes casos a falta de transparência é tudo e é clara. Olhando para algumas declarações deste senhor, já começo a suspeitar que não é propriamente uma pessoa muito aconselhável, mas nós estamos aqui na defesa da democracia, infelizmente na defesa da democracia às vezes temos que nos colocar de lado pessoas que não concordamos um bocadinho, porque a democracia está acima de tudo e se queremos a democracia tem que ser para todos. Sim, pegando nas palavras que tu disseste, é exatamente esse o ponto, é que se realmente existe alguma forma desse senhor estar ligado à Rússia, neste caso, a Roménia só tinha de vir a público referir exatamente isso e demonstrar as provas para retirar o candidato da corrida presidencial. Caso não, como ainda não o fez, fica um bocadinho esquisito e obviamente que em termos de democracia, para nós, cheira-nos um bocadinho a queimado, mas vamos lá ver se nestes próximos dias realmente a situação sai a público e se realmente todos os critérios da retirada deste candidato às presidenciais da Roménia são divulgados, para também termos realmente a certeza do que se passa. Mas é como o Francisco disse, se realmente é para retirar um candidato de uma corrida presidencial, quer seja na Roménia, quer seja em qualquer outro país democrático, como é óbvio, tem de se trazer exatamente a justificação ao público prontamente, porque senão vai abrir aqui uma caixa de Pandora um bocadinho muito esquisita, porque depois qualquer e outro país podem retirar os candidatos da maneira que quiserem, e provavelmente quase sem consequências nenhuma, e depois isso pode começar também a tornar-se um bocadinho esquisito em termos de democracia. Vamos agora... Só uma coisa. Quando há um candidato único e a justificação é não vale a pena candidatar porque ele vai ganhar de certeza, normalmente é uma amostra que esse Estado não é assim tão democrático como dizem. Fica aqui uma dica para alguns que defendem certas alegadas democracias por este mundo fora. Sim, vamos lá ver se realmente não continuamos a ter essas democracias em que só um candidato é que existe. Mas bem, vamos voltar a falar de Luís Montenegro. Trouxemos-lo aqui no programa na semana passada e vamos voltar a falar de Luís Montenegro esta semana. Luís Montenegro que disse este fim de semana querer evitar que Portugal esteja envolto em lama. O chefe do governo reforçou no sábado que é a responsabilidade de um primeiro-ministro deixar que os portugueses escolham o que querem para o país. Ele esteve a abordar os últimos dias, neste caso os complexos últimos dias, na sequência do caso que envolveu a empresa da sua família e que recentemente foi passada aos filhos. O líder social-democrata disse então que a responsabilidade era evitar que Portugal estivesse, neste caso, e passo a citar, envolto em lama, que as instituições portuguesas, peço desculpa, sejam corroídas pela responsabilidade de quem quer manter o espaço público permanentemente enlameado. Entretanto, o líder do PSD também rejeitou deixar o país viver um ano ou um ano e meio de instabilidade quando pode resolver essa instabilidade em 2 meses, e daí a volta vai em meio do voto de confiança que ele anunciou na passada terça-feira no arranque do debate da moção de censura do PCP, e voltou a garantir que não foi avançado nem violou deveres de exclusividade com a empresa familiar. No entanto, se a moção for rejeitada, o chefe de Estado já disse que convocará os partidos ao Palácio de Belém, se possível no dia a seguir, e o Conselho de Estado para 2 dias depois, os 2 passos que são obrigatórios antes da dissolução de um Parlamento, e admitiu ainda haver eleições a 11 ou 18 de maio, ou seja, as terceiras eleições legislativas antecipadas no espaço de 3 anos. Nós, na semana passada, referimos aqui com muita irritação, entre aspas, que nós dissemos que estamos fartos de ir a eleições antecipadas, não que estamos fartos de ir a eleições, mas que não queremos estar sempre
com uma instabilidade no nosso país e no nosso governo em que este tipo de situações acabem por acontecer. Nós, de ano a ano, estamos a ir a eleições simplesmente porque a pessoa que nós escolhemos, ok, que não foi em maioria absoluta, mas a pessoa que nós escolhemos acaba por ter sempre ali alguma coisa escondida ou alguma coisa no seu trabalho como Primeiro-Ministro que acaba por, neste caso, desaprovar tudo e alguma coisa que existe relativamente à opinião pública e principalmente também dos partidos que estão na Assembleia da República, mas acaba por ser um bocadinho já cansativo nós estarmos com 3 eleições em 3 anos. Eu espero realmente que Luís Montenegro, por muita complicação e por muita confusão que esteja a haver, e para o PS neste caso, estar a abster-se desta moção de confiança ou votar contra, penso eu, acaba por dizer muito também do lado deles, e eu e o Francisco comentámos em off que para o PS votar contra esta moção de confiança é porque realmente quer dizer, calma lá, que se calhar nós irmos a eleições vai ser um bocadinho prejudicial para o nosso país, e acaba por ser realmente isso que acaba por... Só uma coisa, André. O PS vai votar, se a moção for votar contra, esta moção é recusada, ou seja, o governo cai. O PS foi a Montenegro que retirasse esta moção, ou seja, de confiança. Ou seja, o próprio PS, como disseste bem, não está interessado em ir a eleições. Sim, porque acaba por ser um bocadinho... Eleições antecipadas, entenda-se. Desculpa. Eleições antecipadas. O PS não está interessado em ir a eleições antecipadas. Sim, exato. É porque, lá está, nós ainda nem um ano tivemos de Luís Montenegro no poder, ou está prestes a fazer um ano, e nós já estamos a pensar nas próximas eleições antecipadas e acaba por ser um bocadinho cansativo este tipo de situação. Não é que eu não gosto de ir votar, como é óbvio, porque eu gosto de ir votar, vivo numa democracia, eu adoro ir votar, mas estarmos sempre com o nosso país em stand-by, neste caso, sempre com momentos de complicação para o nosso governo, acaba por ser bastante complicado e triste, e é esperar exatamente que esta situação acabe por melhorar. Muito provavelmente nós vamos acabar por ir a eleições antecipadas e vamos em 11 ou 18 de maio, a altura em que se está a dar ali, penso que também as eleições da Madeira, e depois, meio ano depois, vão-se dar as presidenciais, e acaba por ser um bocadinho complicado estarmos a ter este tipo de condições para um governo em que depois não consegue gerir exatamente na melhor situação o nosso país. E nós temos exatamente muitos problemas que precisam de ser geridos e trabalhados, e com um governo sempre a mudar de funções acaba por ser muito complicado nós estarmos a ter essa mudança e essa calma, neste caso, em muitos setores que precisam de muita mudança. Portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. Muito provavelmente para a semana vamos aqui voltar a trazer Luís Montenegro, mas vamos ver realmente o que é que esta semana nos dirá relativamente ao governo do PSD e do Luís Montenegro. Sim, só rapidamente, o Governo vai estar reunido hoje em Conselho de Ministros, ou seja, pode haver alguma novidade. Entretanto, vamos já ver o que é que vai acontecer e o futuro que iremos ter para o país. Acho que Montenegro esteve péssimo no debate da semana passada, farto de dar tiros de bazuca com os pés, mas teremos mais tempo a falar por isso, com certeza, para a semana, seja qual for o resultado e seja qual for, inclusive, uma possível e muito provável antevisão das eleições antecipadas que aí vêm para Portugal, mas que aconteça o que acontecer, que vença a democracia portuguesa. É tudo por esta semana. Para a semana cá estaremos para fazer novos amigos. Até para a semana. Até para a semana.